Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns conceitos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos falar sobre o conceito de dado pessoal sensível, muito importante. Vamos falar sobre o conceito de dado anonimizado, está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui na parte de papéis e responsabilidades, a gente também vai falar sobre os conceitos de encarregado de dados pessoais e titular de dados pessoais. Depois o conceito de controlador e operador, que é o papel e a responsabilidade de cada empresa. E por fim, o conceito de tratamento de dados pessoais. Começando aqui então, vamos falar sobre dado pessoal. Qual que é a ideia, qual que é o conceito de dado pessoal aqui perante a lei, né? Dado pessoal é toda a informação de pessoa natural, identificada ou identificável, é assim que está na lei. O que isso significa? Quando eu falo pessoa natural, bom, só se aplica a pessoa física. Então, de início, pessoa jurídica, dados ligados à pessoa jurídica estão fora da aplicação da LGPD. Então, todos os dados de pessoa natural, pessoa física, identificada ou identificável. O que é isso? Pessoa física identificada, a gente pode entender como sendo aqueles dados básicos que identificam a pessoa. Nome, CPF, RG, telefone. Identificável já não são aqueles dados tão evidentes, tão óbvios. São dados que de início não me identificam a pessoa, mas me permitem identificar uma pessoa. Por exemplo, imagem. A imagem pode ser identificada ou identificável, eu chego na pessoa. Eu não sei de quem é aquela imagem, mas eu consigo chegar naquela pessoa. Outro exemplo, a voz também, a simples e pura voz também é dado de pessoa física identificada ou identificável. Às vezes o pessoal me pergunta, placa de carro eu chego até na pessoa, também pode ser considerado um dado pessoal identificado ou identificável. Então quando a lei fala informação de pessoa natural identificada ou identificável, tem os dados óbvios, evidentes, nome, CPF, RG, telefone, tem aqueles nem tão evidentes, voz, imagem, a placa do carro, geolocalização, endereço IP, qualquer dado que eu consiga chegar na pessoa ou falar algo sobre alguém, é um dado de pessoa física identificada ou identificável e se aplica à LGPD. Então vamos para o próximo conceito, nós temos aqui agora o conceito de dado sensível. Eu copiei o texto que está na lei, não se assustem com esse texto grande, mas eu destaquei aqui as palavras principais, tá? Eu copiei o texto que está na lei para não deixar nada de fora. A lei ela traz bem objetivamente o conceito de dado sensível. Então é toda a informação que aplica a raça, origem racial, étnica, informação ligada à religião da pessoa, informação religiosa, político, partidária, sindical, e aí algumas questões mais interessantes. Aqui no meio tem, né? Religioso de novo, filosófico, político, e aqui vem uma parte que eu considero bem interessante, dados referentes à saúde, e aí a gente considera informações de doenças, de medicamentos, laudos médicos, receitas médicas, qualquer informação ligada à saúde é dado sensível. Vida sexual, qualquer informação que denote preferência, vida sexual, a gente não considera necessariamente o campo gênero, masculino e feminino, mas informações que denotem a vida sexual. Depois, dados genéticos e biométricos ligados à pessoa natural. Então, muito importante o conceito de dado sensível. E depois a gente vai ver que o dado sensível, no decorrer de um projeto de LGPD, que o dado sensível, ele necessita de uma atenção, de um cuidado e de uma proteção a mais. Ok, pessoal? Próximo conceito básico que a gente tem aqui, o conceito de dado anonimizado. O que é isso? Dado anonimizado até é um conceito importante, um conceito interessante. Ele é o dado relativo ao titular que não pode ser identificado ou que não possa ser identificado. Então, o dado anonimizado, imagine um dado pessoal ou dado pessoal sensível, mas que eu tiro o identificado e tiro o identificável. Eu não consigo mais chegar na pessoa. O dado anonimizado, a gente pode considerar que eu não preciso aplicar a LGPD a ele,
Por quê? Porque eu não tenho a identificação ou o identificável, né? Lembra lá, o dado pessoal é de pessoa física identificada ou identificável. No caso do anonimizado, justamente eu removo o identificado e identificável. A pessoa não pode mais ser identificada. Seguindo então para o nosso próximo conceito, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de dados pessoais. A lei, ela traz esse termo, essa palavra tratamento, né? Tratamento dos dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica ao tratamento dos dados pessoais. Então, o que é tratamento? É toda a operação realizada com os dados pessoais ou com os dados pessoais sensíveis. E quando a gente fala toda a operação, eu tenho, por exemplo, a operação de coleta, a entrada dos dados na empresa, depois a gente vai ver no controlador ou no operador, né? É um tratamento de dados. O armazenamento, o puro e simples armazenamento dos dados é um tratamento de dados. Outros exemplos, o acesso aos dados, o compartilhamento dos dados e até mesmo a eliminação dos dados são todos exemplos de tratamento dos dados pessoais. Ou seja, para fechar o conceito, qualquer coisa que se faça com os dados pessoais é tratamento de dados pessoais. Até mesmo eu gosto de destacar o puro e simples armazenamento. Ah, mas o dado está lá parado, ninguém está mexendo nele. Está armazenado, é tratamento de dados pessoais. Legal? Próximo conceito aqui bem simples, né? Começando a falar de responsabilidades, a gente tem dois papéis aqui, o papel de encarregado e o papel de titular. Então, encarregado é uma pessoa definida pela empresa, pelo controlador ou pelo operador. Então, a empresa tem que definir essa pessoa, tem que empossar essa pessoa, né? A empresa tem que definir quem é o seu encarregado de tratamento de dados. Tem um termo que a gente traz da Europa que é DPO, Data Protection Officer. Então a empresa tem que definir quem é o seu encarregado de dados, quem é o seu DPO, e essa pessoa tem uma série de atribuições na lei, entre elas a atribuição de ser o canal de comunicação. O canal de comunicação entre o titular, que é o cidadão, já puxando o conceito aqui, né? Qual é o conceito de titular? Titular é o cidadão, é a quem se refere os dados pessoais. Então o Paulo, o Pedro, o João, a Maria, o José, o Carlos, são todos titulares de seus próprios dados pessoais. Eles são proprietários titulares de seus dados pessoais e a lei traz essa palavra, esse conceito titular. O encarregado de dados, voltando aqui então, ele entre suas atribuições tem essa atribuição de ser o canal de comunicação entre o controlador operador, a empresa, e os titulares, os cidadãos, e também o canal de comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador aqui da LGPD. Prosseguindo para o nosso próximo conceito, vamos falar de agentes de tratamento. Aqui eu entrei em controlador e operador, mas é bem isso, né? O nosso último conceito dessa nossa conversa vai falar dos agentes de tratamento. Agentes de tratamento, como o nome já fala, são os atores envolvidos com o tratamento de dados pessoais. Então a gente tem, que não são agentes de tratamento, né? A gente tem o encarregado de dados, tem o titular e agora nos agentes de tratamento nós temos o controlador e o operador. Aqui sim estão os papéis das empresas. Controlador, a gente diz que é a empresa que trata o dado para si própria. Se a sua empresa faz tratamento de dados pessoais, dado pessoal sensível, e trata o dado em um processo próprio seu, da empresa, então a sua empresa é uma controladora, porque, segundo a lei, ela tem o processo decisório. Controlador é aquele agente de tratamento que tem o poder decisório. Então a gente diz que é quando a empresa trata os dados para si próprio, para o seu próprio processo, ela tem o processo decisório. A empresa é controladora de tratamento de dados. Operador já é diferente. É aquela empresa que trata o dado pessoal ou o dado pessoal sensível em nome de um controlador. Então a empresa operadora, o agente de tratamento operador,
não trata os dados para si próprio. Ele trata os dados, ele mesmo trata os dados, mas para outra empresa ou para outro agente de tratamento. Nesse caso, ou sempre, o operador trata os dados em nome do controlador. Muito importante, pessoal, esse conceito de controlador e operador, porque isso traz depois uma série de responsabilidades perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Revisando então e fechando o conceito, controlador trata para si próprio e tem o poder decisório. Já o operador, ele trata os dados em nome de um controlador, não tem esse poder decisório e geralmente caracteriza meio que uma terceirização de processo. Ele trata o dado, mas não para ele, mas sim como parte de um processo de outra empresa, nesse caso, parte de um processo de um controlador. Ok, pessoal? Então, se a gente está no escopo de um projeto de implantação ou desenvolvimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai voltar a falar mais ainda destes conceitos hoje aqui apresentados. Conceito de dado pessoal sensível, dado anonimizado, falamos das responsabilidades de encarregado e titular, dos conceitos importantes de operador e controlador e, por fim, do tratamento de dados pessoais. Valeu e até a próxima!